O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu o andamento de processos que envolvam dados compartilhados por órgãos de controle como o COAF. A partir de agora, para dar continuidade ao inquérito desse tipo, será preciso autorização judicial. A decisão afeta diretamente a investigação sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro, que apura se ele praticou movimentação ilegal de dinheiro com lavagem e organização criminosa. Os crimes teriam acontecido quando o policial militar Fabrício Queiroz, suposto operador do esquema, era assessor de Flávio Bolsonaro. Com o aval de Toffoli, ao atender o pedido do senador, a investigação sobre ele fica paralisada. De acordo com a Folha de São Paulo, a defesa do senador alegou que o STF discute, no momento, a possibilidade de se compartilhar esse tipo de dados sem autorização da Justiça e que essa decisão pode interferir em outros processos que estão em andamento atualmente. Ao aceitar a justificativa, o ministro Dias Toffoli declarou que, caso o STF decida por tornar o compartilhamento sem autorização legal, os processos, então, podem acabar sendo anulados. O Andreasa, começa com você, uma decisão polêmica que vai dar muito o que falar. Quais foram suas impressões? Bem, Vitor, quem me acompanha e quem acompanha esse programa sabe que aqui a gente não rebola para justificar a opinião, né? Tem uma história de coerência a respeito desse assunto. A gente aqui não opina com base em preferência político-ideológico. É o tipo de questão que nós examinamos com base na impessoalidade, sem fulanizar. São conceitos, são princípios, estão todos aí. Não dá para jogar para a galera nessa hora. Muita gente faz isso, muita gente se beneficia disso. Inclusive os políticos, que vibram, o bolsonarismo se beneficiou muito disso, que vibra quando o vazamento ou a quebra de sigilo ou o acesso e compartilhamento ilegal de sigilo o favorece. Aí é uma festa, né? É a atitude circunstancial frente ao drama, porque é disso que se trata, que leva o Brasil e o equilíbrio institucional e a segurança jurídica do país para o buraco. Aqui, a análise que eu faço, que farei aqui mais uma vez, pela 1000ª vez, pode circunstancialmente favorecer ao Lula, ao Bolsonaro, ao Temer. Hoje, vamos favorecer, portanto, Flávio Bolsonaro, que outrora vibrava quando o mesmo de que é vítima acontecia com os adversários. Muita gente foi eleita assim. A decisão do Dias Toffoli é absolutamente correta. Ela representa um necessário e tardio freio de arrumação no modus operandi absolutamente descontrolado do Ministério Público Federal. Goste-se ou não do ministro Dias Toffoli e tenha ele a motivação oculta que tiver, na prática, objetivamente, o que a decisão dele representa hoje é uma defesa do indivíduo, de cada um de nós, contra a sanha do Estado. Eu vou então fazer uma pergunta aqui. Eu até anotei para que ela saia bem claramente. Pode o órgão acusador, que é o representante do Estado, ter acesso a informações sigilosas, inclusive, eventualmente, informações sigilosas de pessoas que não são investigadas, sem autorização da Justiça, sem o controle jurisdicional? Para onde se vai isso? A que lugar se leva a isso? Então alguém dirá: ah, mas existe jurisprudência das cortes superiores que autoriza esse tipo de procedimento. É verdade. E nós falamos aqui que existe. E nós falamos que está errado. Da mesma forma, como disse Vitor agora, e a alegação da defesa do Flávio Bolsonaro, que tem razão, há uma discussão em aberto no Supremo Tribunal Federal relativamente a esse assunto. E está aberto por quê? Porque o Supremo é covarde, é frouxo. Na hora de avançar sobre as prerrogativas de outros poderes, na hora de, sobretudo, legislar, aí não tem dúvida, é uma beleza. No entanto, no momento de cumprir a sua missão, de zelar pela Constituição Federal, aí o Supremo se adia, se atrasa, não consegue avançar e resulta nesse tipo de decisão de um ministro. É sempre assim, né? Monocraticamente, fulanizada. Nunca o plenário se reúne e vai adiando para enfrentar os grandes temas. Mas eu respondo a pergunta. Pode o Ministério Público receber
e manipular informações sigilosas do indivíduo sem o devido controle jurisdicional? A resposta é não. E é não para todo mundo. E é não sempre. Isso não atrapalha, é mentira. Não atrapalha a investigação, não atrapalha o trabalho do COAF. O COAF pode e deve continuar gerando seus relatórios. A questão apenas é de compartilhamento. Que o compartilhamento seja feito com a ciência e o aval da justiça é o mínimo que se espera e é o que se espera do equilíbrio do sistema judicial. Não há outra questão, não há um outro modo de se tratar disso. Chega de demagogia. É preciso defender os indivíduos, não os políticos, não o Flávio Bolsonaro. Eu amo, eu não gosto. O Lula, não sei o quê. Não importa, danem-se. Esses todos passarão. O que fica é o atropelo das regras, minando o tecido social, minando a vida política, minando o ambiente público brasileiro. Você, Alexandre, considerou acertada também a decisão do Toffoli? Olha, em princípio sim, com a devida ressalva de não ser advogado, como meu amigo Bruno Garchagen, por exemplo. Então eu estou falando aqui do que eu pude apurar, levantar e entender do assunto, e também por uma questão de princípio que eu tenho defendido desde que começou a discussão, por exemplo, sobre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Eu tenho tido, e nós aqui, uma postura bem legalista. Eu não posso ser legalista com o Sérgio Moro e nessa decisão do Toffoli bancar o pragmático do vamos lá, vamos atropelar e vale e vamos que vamos. A gente tem que ter uma coerência. Da mesma maneira que eu acho que alguns procedimentos estão sendo ultrapassados nesse caso do Intercept, eu não posso também deixar de reconhecer que há nesse caso específico de órgãos da administração pública, como a Receita e o COAF, quererem invadir sigilos bancários e fiscais, quer dizer, bancários, sem o devido processo legal, sem passar pelo judiciário. Eu acho isso, sinceramente, escandaloso. Então, eu estou aberto, evidentemente, a que os juristas se pronunciem. Quero ouvir todos os juristas que tiverem posições a esse respeito. Já ouvi alguns ao longo da tarde. Mas é muito grave, muito sério a quebra do sigilo bancário ou de qualquer sigilo do indivíduo, do cidadão, né? Isso é cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º. Então, o que é uma cláusula pétrea? É daquelas que versam sobre o direito individual, os direitos mais fundamentais, e daqueles que você não consegue sequer alterar com PEC, né? Você precisa rasgar a Constituição, fazer outra, para poder alterar, por exemplo, o artigo 5º. Então, se der uma olhadinha lá, e eu já vi, eu sei, mas tem decisão, tem jurisprudência. Eu dei uma olhada, inclusive, em algumas decisões, vi uma rapidinho aqui do ministro, do decano da Corte, Celso de Mello, e eu fiquei meio assustado com o texto, ele evocando interesse público. Mas que interesse público que quebra a Constituição? Um texto meio sinuoso, onde ele dizia que é possível que... Quer dizer, o que eu entendi do texto era, não, você pode quebrar a Constituição desde que respeite a Constituição. Eu falei, mas tem uma incoerência aqui nessa frase. Então, é tudo muito estranho. De qualquer jeito, a gente tem que lembrar de não ser casuístico, de não fulanizar as questões, de não discutir o Flávio ou não o Flávio. A gente tem que discutir, primeiro, se é um país de homens ou de leis, e segundo, qual é o princípio constitucional envolvido. Então, ninguém aqui está dizendo que não é para investigar sigilo bancário de ninguém nunca. Apenas está dizendo o seguinte: será que a gente deve mesmo abrir mão de que haja uma decisão judicial que permita a quebra do sigilo, que é uma coisa, que é um direito individual muito, muito sério? Né? Quer dizer, a gente tem que imaginar essas pessoas que estão lá no COAF, que estão na Receita, hoje estão invadindo o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro, de 10 anos de movimentação deles e de pessoas que nem estão investigadas, de, se não me engano, quase 100 pessoas nesse caso. Então, assim, acabou o sigilo bancário no Brasil, é isso? Eu acho que essa discussão é que a gente tem que ter. Qual é o princípio? Até onde vai? Porque existe, evidentemente, isso eu entendo, uma tensão normal e natural entre o princípio do combate ao crime e o princípio do sigilo
individual e a proteção à confidencialidade de dados, correspondência, ligação telefônica e dados bancários do cidadão. Existe uma tensão? Existe. Eu estava lendo os artigos, alguns textos contra e a favor da decisão do Toffoli hoje, aí eu vi um texto que dizia assim: essa decisão do Toffoli atrapalha o combate à criminalidade. Ok, mas nesse argumento você pode acabar. Todo o sigilo, de certa forma, atrapalha no sentido de atrasar. Existe um procedimento constitucional que faz com que, antes de você quebrar o sigilo, você tem que pedir autorização judicial. Isso atrasa a investigação? Atrasa. Então, esse argumento, ele serve para qualquer sigilo. Então, é para acabar com qualquer sigilo? Vamos decretar o fim do sigilo em função de uma declaração do Ministério Público dizendo que quer investigar fulano, ciclano, beltrano? Acabou, não tem sequer uma decisão judicial. Então eu acho que essas coisas têm que ser discutidas. Nós aqui nesse programa discutimos e vamos continuar discutindo em função de princípios, não em função de pessoas. Então, de tudo que eu pude ler até agora, de tudo que eu pude me informar sobre esse caso, a decisão do ministro Toffoli, que é inclusive uma decisão temporária, tá? Ele não encerrou. O STF ainda vai se pronunciar sobre esse caso. Ele fez, e mesmo assim ainda teve o cuidado de dizer: olha, essa decisão não é para... não inclui onde já há investigação com envolvimento da justiça, só para aquelas que a justiça não foi envolvida. Então me pareceu uma decisão equilibrada, ponderada, solidamente calcada em princípios constitucionais e nos direitos fundamentais, mas vai dar pano para manga, vai dar polêmica e vamos discutir. É por aí, Bruno? Concorda? Também achou acertada a decisão? Sim, eu acho que a decisão do ministro Toffoli restabelece a ordem jurídica e constitucional, porque hoje nós estamos falando do Flávio Bolsonaro. Podia ser o Lula, podia ser o Glenn Greenwald, que aliás há uma suspeita não confirmada de que supostamente estaria sendo investigado pelo COAF. Pode ser qualquer um dessas pessoas que tem tem ou um poder ou um mandato ou tem dinheiro para pagar advogado. Mas amanhã pode ser eu, pode ser o porteiro do prédio, pode ser qualquer pessoa. Então a gente tem que pensar, num caso como esse, se há um direito constitucional, se há um direito ao sigilo, se há procedimentos para a investigação de um determinado delito, um determinado crime, os passos têm que ser seguidos. Porque se não forem seguidos esses passos, a gente abre margem para qualquer tipo de excrescência jurídica, para qualquer tipo de perseguição estatal por quem está no poder. Já existe, e que fique bem claro para quem nos ouve e quem nos assiste, uma situação de vulnerabilidade do indivíduo frente ao Estado. Essa vulnerabilidade é compensada pela Constituição, por artigos constitucionais e por uma série de leis infraconstitucionais. É preciso que a Justiça reconheça que há essa proteção, que há esses direitos, independentemente, repito, de quem seja. Então, acho que foi uma decisão acertada. Como o Alexandre falou, a decisão ela é precária, ou seja, ainda depende de uma decisão, enfim, quanto ao mérito, mas há dois aspectos que têm que ser analisados nesse caso. Primeiro, direito ao sigilo, acho que todo mundo concorda aqui, porque estamos falando de um caso concreto agora, mas a gente pode ampliar essa discussão para todos nós que vivemos na sociedade e estaríamos sujeitos a qualquer tipo de aberração jurídica, qualquer tipo de perseguição com quebra de sigilo sem passar pela decisão judicial. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, se há uma suspeita de cometimento do crime por parte do Flávio Bolsonaro, que se faça a devida investigação, que se peça todos os tipos de quebra de sigilo pela via da justiça e que se investigue para a gente saber se efetivamente houve alguma coisa. Agora, nesse caso, eu acho que o ministro Dias Toffoli está com a razão.